Olá pessoal, bem-vindos, boa noite, bem-vindos a mais um webinar aqui na Casa Educação. Já vou dar boa noite ao nosso convidado de hoje, professor Carlos Miziara, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. O Carlos é certificado pela Deep Change como coach, atua como executivo, atua como coach de negócios e trabalha também como executivo, não é isso, Carlos? Isso mesmo. Veio falar pra gente sobre inteligência 4.0, que é um tema muito especial e muito atual para todos nós ouvintes aí, para nossa audiência. Convidamos vocês para conhecer um pouco mais desse tema, que vai ser abordado de forma mais ampla, né, e mais profunda, numa imersão quase de 16 horas, que vai acontecer aqui nas dependências da Casa Educação, na Vila Madalena, de onde nós estamos transmitindo esse webinar. Numa das nossas salas de aula aqui, vocês vão ter a oportunidade de presenciar esse curso nos dias 21 e 22 de setembro. As inscrições já estão abertas, vocês já podem garantir a vaga de vocês. É uma experiência muito importante aí nessa carreira de vocês, nessa trajetória da carreira de vocês. O Carlos preparou algumas coisinhas pra gente sobre inteligência 4.0 e vocês vão poder falar também, contarem um pouquinho quem são vocês, se é a primeira vez que vocês estão assistindo aqui algum webinar na Casa Educação e, claro, fazer perguntas sobre o tema. Vamos deixar o Carlos explanar um pouquinho para a gente sobre inteligência 4.0 e depois a gente abre para as perguntas. Para fazer perguntas, vocês usem uma abinha de chat que está aparecendo na tela de vocês. Para a pergunta ficar mais fácil aqui, coloquem a hashtag na frente do texto. Vocês podem, ao longo desse webinar, que tem 1 hora de duração, interagir entre vocês também, se conhecerem, trocarem informações, mas quando vocês quiserem uma pergunta direcionada para o Carlos, por favor, usem a hashtag para o texto aparecer mais fácil aqui para nós. Então, aproveitem esse momento de aprendizado. Vamos lá? Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Maria. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a participação de vocês nesse momento aqui, nesse evento. Também agradecer à Casa Educação por deixar a gente falar, por propiciar esse espaço para a gente fazer essa troca de informações, para falar de um tema muito interessante, que nós estamos chamando de inteligência 4.0. Deixa eu já começar dizendo qual é o propósito dessa conversa e também do programa que a gente vai ter. Há muito tempo já se fala, né, de uma das inteligências que a gente desenvolve, que é a inteligência intelectual. Há algumas décadas se fala da inteligência emocional, da importância dessas duas. Hoje em dia, né, nesse mundo moderno que a gente está vivendo, muito importante a gente desenvolver a nossa inteligência física, ou cuidar bem do nosso corpo. Mas o que está acontecendo agora também é que começa a ficar muito importante a gente falar, a gente definir o que é a inteligência espiritual e ter o esforço de desenvolver essa quarta inteligência. Por isso que nós estamos falando da inteligência 4.0. Porque quando essas 4 inteligências se alinham, o que vai emergir, pessoal, é uma inteligência muito mais profunda, que ela é vital para a gente lidar com as transformações, seja no âmbito do indivíduo, seja no âmbito organizacional, para a gente lidar com as mudanças no mundo, que já nem se fala que estão rápidas, elas estão rápidas e são imprevisíveis. Então, esse é o propósito dessa nossa conversa rápida de hoje. O material que eu vou falar, ele se baseia muito no material desenvolvido por essa empresa chamada Deep Change, que a tradução seria mudança profunda. É uma empresa de consultoria global, que ela trabalha com essas 4 inteligências, mas ela tem um toque especial no que nós vamos definir mais, que é a inteligência espiritual. Por quê? Porque ela aborda esse tema de uma forma com muito respeito, muito amigável, muito neutra a todas as tradições de fé, ponto número 1. Número 2, tem um rigor científico muito grande no desenvolvimento de todo esse método que a gente vai falar, de todo esse modelo. E o mais bonito é que é focado no nosso desenvolvimento. E como a Maria falou, eu sou um dos coaches no mundo que sou certificado para esse instrumento de avaliação de inteligência espiritual. Então, esse é o nosso propósito hoje. E eu queria falar qual que é a nossa agenda. Nós vamos falar de inteligências múltiplas,
Mas antes de chegar na inteligência múltipla, nós vamos fazer uma definição de inteligência junto desse termo. Vamos aprofundar um pouco mais a inteligência espiritual, que no nosso caso, ela vem ao mundo através desse modelo desenvolvido pela Deep Change, que chama-se SQ21. SQ vem de quociente espiritual em inglês, né, que nem tem um coeficiente intelectual, quociente intelectual, e 21 porque nós vamos falar em 21 habilidades que a gente pode e deve buscar o seu desenvolvimento. E, dando tempo, a gente vai abordar algumas dessas habilidades para tangibilizar um pouquinho mais desse conteúdo com vocês. E o que eu vou pedir uma permissão de vocês para fazer um espaço até mais interativo, em alguns momentos eu vou parar e fazer algumas perguntas para vocês, mais para uma reflexão individual, para ser uma coisa, para tentar fazer uma coisa mais interativa dentro desse espaço que a gente está criando. Então vão ser alguns momentos que a gente vai fazer para ser algo mais de duas vias. E o que eu queria fazer, já começar, né, fazendo uma pergunta para vocês. Eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem. Imagina que você quer definir para alguém o que é a palavra inteligência. Essa é aquela típica palavra que a gente usa de uma forma muito comum, mas a gente não para pensar. Então eu vou dar alguns segundos enquanto eu bebo água, e a pergunta é essa: se você tiver que falar para um amigo o que é a definição da palavra inteligência, o que você falaria? Ah, legal. Nós temos um pequeno delayzinho, às vezes, com a resposta de vocês aqui no chat. Vou colocar a pergunta, transcrever a pergunta, e vocês podem começar já a responder. Isso. Se você tiver que definir, então, se você tiver que definir a palavra inteligência, exato, contar aí para um amigo. Um amigo. É. Ou até para uma criança que pergunta: o que é inteligência? Exatamente. Pensem aí o que vocês... Vamos dar alguns segundinhos. Alguns segundinhos para alguém já começar a nos responder. Algumas pessoas disseram que podem... estavam com alguma dificuldade para conectar, mas se vocês já estivessem na sala antes, pode ser que vocês escutem o som, nosso som aqui, mas a tela ainda esteja com um pouquinho de atraso. Aí pode dar um F5 ou uma atualização aí automática no seu computador que já sincroniza com o nosso momento aqui, porque nós estamos transmitindo esse webinar ao vivo aqui da Casa Educação, pelo horário de Brasília normal. Começamos às 19 horas, então é só uma questão de atualizar aí o cache do seu navegador. E a tecnologia. E a tecnologia. Exatamente. Bom, agora vamos às respostas. Carlos, já responderam aqui pra gente. Tem algumas? Inteligência seria a capacidade de resolver problemas. Aham. Conhecimento posto em prática. Aham. A capacidade de compreender o outro. A capacidade de compreender. Que bacana, que bacana. Então, exatamente isso. A ideia era fazer essa conexão nossa, e eu queria propor... O termo inteligência tem diversas definições. E aqui a gente vai propor uma definição, que é essa. A inteligência, então eu já mudei de slide, é um potencial inato que se manifesta, que se desenvolve através da prática. E essa prática, ela tem como consequência novos comportamentos e também novas escolhas, novas decisões, que alguns de vocês também falaram sobre esse tema. E nesse caso, o que eu estou mostrando nessa foto com essa mocinha é um tipo de inteligência, que é a inteligência musical. Uma inteligência, ela parte de um potencial inato que nós temos, de um talento, nesse caso é o talento dessa menina de tocar o piano, mas ele se manifesta através da prática, do exercício deliberado. Porque pode ter um outro caso de uma outra criança que tenha um talento, um dom parecido com essa criança da foto, mas que por qualquer razão ela não pratica, não desenvolve, não traz, não manifesta essa inteligência da forma como essa mocinha aqui desse slide. Então a inteligência, pessoal, além dessa definição, existe um binômio. Existe a inter-relação entre a nossa natureza, o nosso talento e a nutrição dos nossos talentos. Então sempre isso está acontecendo quando você pensa, por exemplo, em atletas profissionais, músicos profissionais. São algumas pessoas que têm já, quem sabe,
um nível, um talento, um dom, uma natureza maior do que a média da população, mas isso não tira assim, a necessidade de praticar para desenvolver essa inteligência para o nível que a pessoa queira ter. Bom, então esses seriam os dois conceitos, mas eu queria dar um passo mais para frente no seguinte sentido: a gente não precisa falar de músico profissional ou atleta profissional para falar sobre inteligência, porque tem algumas perguntas que a gente se faz ao longo da nossa vida, quem sabe não com uma frequência tão grande, mas que nos ajudam a movimentar no nosso conceito. Por exemplo, a gente pode perguntar: puxa, como é que eu posso cuidar mais de mim, da minha parte física, para estar mais saudável? Uma pergunta que a gente se faz de vez em quando. Segunda pergunta: como é que eu posso pensar mais racionalmente sobre os prós e os contras das decisões que eu tenho que tomar? Terceira pergunta: como é que eu posso melhorar os meus relacionamentos, seja em casa, seja no meu ambiente de trabalho? E uma última pergunta: como é que eu posso fazer escolhas e estar mais atento ao impacto dessas escolhas nas outras pessoas e ao longo do tempo? Então, pessoal, quem sabe a gente não faz essas perguntas a todo momento, mas eu tenho certeza que vocês já fizeram essas perguntas e a gente parte dessas perguntas para definir o conceito de inteligência múltipla. Então vamos mudar um pouquinho para o segundo tema. E inteligência múltipla já é um conceito que foi desenvolvido há anos atrás, foi em 1983, por um pesquisador da Harvard, Howard Gardner, que publicou num livro chamado Estruturas da Mente todo o resultado da pesquisa dele, e ele definiu que nós temos 8 e mais na frente nos seus estudos, ele definiu que nós temos 9 inteligências. Uma delas é a musical, tem a inteligência linguística, lógica, intrapessoal. É um trabalho extremamente acadêmico, extremamente robusto. Na Deep Change, nós tentamos trazer esse modelo para uma forma que a gente já possa trabalhar, e por isso que a gente condensa em 4 inteligências que partem dessas perguntas. E essas inteligências, elas são relativamente independentes, e no próximo slide eu estou definindo, então, eu estou mostrando um modelo que a gente compartilha, que é o modelo horizontal, onde você tem a inteligência intelectual, amarela, emocional, espiritual e física. E o que esse modelo horizontal está passando para a gente é que, num determinado momento da nossa vida, algumas dessas inteligências vão estar mais ou menos desenvolvidas. Nesse caso, a intelectual e a física, mais que a emocional e que a espiritual. Então, e por que isso acontece? É porque cada inteligência é um conjunto de habilidades ou de competências. E seria maravilhoso se isso se desenvolvesse com a idade, mas não é assim. Não é a gente vivendo mais tempo no planeta que elas vão se desenvolvendo. Não é, mas tem uma boa nova, que a gente pode focar nessas inteligências, nessas habilidades que são específicas de cada uma delas, para poder nutrir os nossos talentos, as nossas habilidades em cada uma dessas inteligências. Por isso que isso é uma ótima nova, uma ótima notícia. E para fechar esse conceito e ir um pouquinho mais para frente, como vocês devem saber, não tem algo dizendo no mundo quanto de inteligência que nós temos que ter. Não existe, vamos dizer assim, um padrão de quanto que eu posso ter, quanto que eu quero ter. Isso, na prática, depende de 2 fatores. Número 1, qual é o papel que eu tenho na vida, e número 2, o que eu quero alcançar. E vamos dar um exemplo. Se eu sou um professor, ou a Maria é uma professora de crianças, o que ela precisa desenvolver? A paciência, né? O controle emocional, a inteligência física, você vai lidar com crianças pequenas, né? Numa creche, a mobilidade. Então, depende do teu papel, do que você quer alcançar. Uma pessoa que está trabalhando numa empresa, numa instituição, numa corporação, que hoje em dia se fala como atleta corporativo, pessoal, nós precisamos desenvolver todas essas inteligências, em maior ou menor grau, mas isso vai ser pedido da gente cada vez mais nesse mundo. Umas mais, outras menos, mas todas as inteligências são meio parecidas, que a gente precisa desenvolver? Eu acho que o que é parecido é que a gente precisa desenvolver. O quanto que a gente é que vai ser de acordo com a nossa função no mundo. Nossa função no mundo e, obviamente, onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Claro, se eu for mãe, por exemplo, eu vou precisar desenvolver umas outras habilidades e inteligências que, se eu não for mãe, talvez eu não precise desenvolvê-las tanto, não é? Perfeitamente.
Mas eu falei um pouquinho que elas são relativamente independentes. Isso é um modelo, é uma simplificação. Na verdade, existe uma inter-relação e uma outra forma de mostrar as inteligências, essas 4 inteligências, é um modelo vertical que faz uma analogia com a pirâmide da hierarquia das necessidades do Maslow, que está aqui. Nessa forma de ver as inteligências, se vocês derem uma olhada, a base dessa pirâmide é a inteligência física. E isso é proposital, porque a inteligência física ela tem que ser forte o suficiente para suportar o peso das demais inteligências. E você pode ver, se você está muito cansado, você está muito estressado, você não tem, às vezes, energia para dispor para usar as demais inteligências. E uma outra forma que a gente pode ver, isso pode ajudar a gravar esse conceito, como é que eu vejo esse encadeamento, esse desenvolvimento sequencial? É só pensar na gente, na nossa história. Lá atrás, décadas atrás, a gente como ser humano, a gente aprendeu a engatinhar, andar, correr. A primeira inteligência que desenvolve é a física. Depois começa a desenvolver a inteligência intelectual. A gente vai para a escola, matemática, português. Aí mais lá na frente, mais na adolescência, né, a gente tem mais, vamos dizer assim, desafios de relacionamento, começa a se desenvolver a inteligência emocional. E não para mais ao longo da nossa vida. Até que chega um ponto que a gente quer desenvolver essa inteligência que ela orienta as demais, que é a inteligência espiritual. Então, são as duas formas que a gente queria falar, o modelo horizontal e o modelo vertical, porque a gente vai ver no modelo vertical que existe uma interdependência, uma afeta a outra. E agora, já falei demais, eu queria propor mais um exercício para vocês, e esse façam individualmente, anotem, ou se quiser também compartilhar, pode compartilhar, mas um exercício individual, uma reflexão que eu faço com bastante tempo, aqui nos programas que a gente faz aqui. E é o seguinte, eu queria fazer uma primeira pergunta, vão ser 2 perguntas. Primeira pergunta, eu queria que vocês pensassem em pessoas que vocês consideram que são pessoas extraordinárias, pessoas que vocês admiram, que vocês acham pessoas nobres, que vocês respeitam, sejam pessoas que vocês conheçam ou não, pessoas que estão vivas ou não. Então esses seres nobres que vêm na mente só de eu estar falando para vocês. Eu vou dar um pouquinho mais de tempo e gostaria que vocês listassem mesmo no papel, ou no celular de vocês, ou no computador, essas pessoas que aparecem. Então vamos dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício. E depois vai ter uma segunda pergunta. Vamos ver. O momento deles. Muito bom. É um exercício rápido, pessoal, dado o tempo que nós temos. Quando a gente faz isso em sala de aula, fica muito bacana. Mas aqui já dá para ter um gostinho, né, do que é o exercício. Então, vocês anotaram, se anotou uma pessoa, 2, 3, é só para começar, né? E aí tem a segunda e última parte desse exercício, que eu queria que vocês agora pensassem, por que vocês admiram essa pessoa ou essas pessoas que vocês escolheram. E não precisa ser 1 a 1. Se você tem 3 pessoas, quais são os traços, as características que faz com que você admire essas pessoas extraordinárias que passaram pela sua mente nesse momento? Mais alguns segundinhos. Não sei a pessoa, mas não sei por quê. Quando a gente sabe a pessoa e não sabe por quê, também pode, né? Ah, mas vem, viu, Maria? Né? Vem. É que às vezes aqui tá meio rapidinho. Vem alguma coisa. Vem. E deixa fluir naturalmente, não é nem para forçar. É o que vem, assim, em relação a uma pessoa. Eu acho que deu. Deu, né, Maria? Deu? Acho que deu. Aí? Vamos em frente? Então, pessoal, esse exercício, a gente faz essa dinâmica, obviamente com mais tempo, a gente faz pelo mundo inteiro. Eu já fiz essa dinâmica várias vezes aqui no Brasil. E o que é interessante é que a lista típica de pessoas extraordinárias que aparecem está aqui nesse slide. Aparecem grandes personalidades religiosas, grandes líderes políticos, agentes de mudança,
professores, familiares e outros, vizinho, colega, às vezes meu paciente, se é um profissional de saúde. E o que eu acredito, pessoal, é que há uma boa probabilidade que vários de vocês tiveram algumas dessas pessoas ou parecidas com essas pessoas na sua lista. E para a gente continuar, vamos ver agora os traços comuns desses líderes espirituais, pessoas extraordinárias. Vocês viram que nós estamos usando vários sinônimos, porque o conceito, nesse caso, é tão importante quanto a palavra. São pessoas que vocês admiram, que são pessoas íntegras, pessoas corajosas. Eu vou falar de alguns, eu não vou ler tudo, mas pessoas que não julgam, são equilibrados, são grandes líderes, visionários, são persistentes. E o que acontece? Eu acredito que, dado o tempo pequenininho que nós tivemos, mas algumas dessas características ou alguns sinônimos dessas características devem ter aparecido no exercício de vocês. E o que eu queria dar de boa nova para vocês é que vocês mesmos acabaram de definir o que é inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual é trazer esses traços para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para onde nós estamos inseridos. Porque quem seríamos nós para definir? Nós vamos ter uma definição daqui a pouquinho, mas quem seríamos nós para definir um tema que é inteligência espiritual, já que nós já de uma forma natural já sabemos. E o bonito é que essa lista é bastante congruente, independente de onde a pessoa está no mundo, da cultura, das características de cada uma da pessoa. É uma lista muito congruente. Só que o que não... Se eu parasse aqui, seria um pouco frustrante. Porque quando você fala, puxa, ok, eu entendo, é tudo isso aqui, mas como é que eu chego lá? E isso normalmente, que são as características dessas pessoas nobres, extraordinárias, não se ensina, a não ser que, por exemplo, aqui, dando parabéns à Casa Educação, para trazer esse tema para vocês. A não ser que a gente fale, mas mesmo que se fale, como é que eu posso medir onde eu estou hoje em dia? Como é que eu posso caminhar na minha jornada para me movimentar em relação a essas características que eu sei que são importantes, porque se eu lembrei, eu quero isso aqui. Então, o modelo que a gente está trazendo, ele tenta incorporar essas características, cria um caminho que não é um caminho, vamos dizer, melhor que qualquer outro caminho, longe, mas é um caminho bastante pragmático, bastante deliberado e transformacional e que pode se inserir na sua trajetória de vida. Mas para a gente dar mais um passo para frente, seria assim importante definir o que é a inteligência espiritual. Novamente, é uma definição. E aqui, quando a gente olha nas grandes tradições filosóficas, ou nas grandes tradições de fé, sempre se fala, a inteligência é um comportamento, é me comportar. E aqui é comportar, a origem vem como comportar com amor. Só que amor é uma palavra bastante vaga no Ocidente. Porque eu posso falar, eu amo alguém, amo a minha família, eu amo pizza. A gente usa. Então, a pessoa que criou esse conceito, a Cindy, anos atrás, ela foi beber no Oriente e encontrou uma definição linda em relação ao amor, e é uma parábola que diz que o amor é um pássaro com duas asas. Uma asa é a sabedoria e a outra asa é a compaixão. E o pássaro não pode voar se uma das asas estiver quebrada. Então isso começa a trazer a essência da inteligência espiritual nesses dois modelos que nós estamos, nessas dois pilares que nós estamos falando. É vir ao mundo com o melhor da nossa mente e com o melhor do nosso coração. E para completar essa definição, então, é uma capacidade de agir, é agir no mundo com sabedoria e compaixão, mantendo a minha paz interior e exterior, interna e externa, em qualquer tipo de ambiente, independente da situação. Seja aqui sentado numa espreguiçadeira, olhando esse mar maravilhoso aqui do Nordeste, ou então seja numa reunião bastante desafiadora na nossa empresa, ou num momento desafiador dentro da nossa família. Então, a hora que a gente traz essa definição, a gente começa a abrir novamente o funil para a gente chegar nas habilidades da inteligência espiritual. Legal? E eu acho que aqui dá para vocês verem, isso tenta trazer, vamos dizer assim, de uma forma sintetizada, mas muito poderosa, o que são esses líderes, essas pessoas extraordinárias que a gente acabou de falar. Mas vamos continuar.
E vamos dar uma paradinha. Eu vou trazer novamente esses traços comuns. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês. A resposta provavelmente vai ser sim. Mas é bom a gente parar para pensar. Por exemplo, olhando esses traços, você gostaria de ter mais desses traços no seu dia a dia? Ser mais corajoso? Saber mais perdoar? Ser mais visionário? A resposta é sim, né? Normalmente. Claro. Segundo, o seu ambiente de trabalho seria melhor se mais dessas características estivessem presentes no ambiente? Também sim. Então aí vem a pergunta, qual é o obstáculo de falar que a gente quer trazer mais dessas características no nosso ambiente? É baixa. Né? Hoje cada vez se fala. Agora, qual é o obstáculo de falar que nós queremos trazer a inteligência espiritual para o nosso trabalho, para o nosso ambiente de trabalho? Aí já começa a ter alguns obstáculos, porque começa a se confundir alguns conceitos, e quando fala desse tema, é como se a gente estivesse andando na corda bamba, se não tivesse uma linguagem clara que respeite a todos. E é isso exatamente o que a gente tenta fazer ao trazer essa inteligência 4.0, é trazer essa linguagem que cria uma ponte segura, para a gente estar comunicando agora e para a gente comunicar entre a gente. E o modelo, ele tenta trazer isso, essa linguagem, que é alguns conceitos que eu falei logo no comecinho, há uns 20 minutos atrás, que seja, não transgrida a tradição de fé de qualquer pessoa, mas que resuma conceitos fortes de filosofia, psicologia, da sabedoria científica e seja tangível e prática para trabalhar no ambiente empresarial. E esse foi o objetivo que a pessoa que fundou, o grupo que fundou isso, que criou isso, queria trazer para o ambiente empresarial. Então o modelo, ele traz essa linguagem segura, mas precisa. Nós vamos ver o modelo no próximo slide, mas ele também traz um instrumento que nos ajuda a avaliarmos a nós mesmos, e cada uma dessas 21 habilidades que nós vamos falar, nesse modelo, ele vai ter um nível de proficiência, de uma pessoa que é um aprendiz, começou a desenvolver, a uma pessoa, vamos dizer assim, que já está muito bem desenvolvida nessa habilidade. E também propicia técnicas de aprimoramento. Então deixa eu... e uma coisa importante, no momento que isso aí foi criado, foi no começo dos anos 2000, estava muito em voga o conceito de inteligência emocional. E já existia um padrão, que era um padrão de 4 quadrantes da inteligência emocional. Então o que se fez foi usar a mesma estrutura para encaixar esse modelo, porque a inteligência espiritual também pode-se dizer que é a inteligência emocional avançada. E aí, com anos de pesquisa, de trabalho, chegou-se nessas 21 habilidades. Aqui o meu objetivo, pessoal, dado o tempo, não é falar de cada uma das habilidades, mas antes eu queria falar, vamos dizer assim, da floresta em vez de falar da árvore. Porque aqui nós temos 4 quadrantes, 4 agrupamentos de habilidades. E eu queria falar sobre eles. O primeiro quadrante é um quadrante que vamos dizer assim, é uma recomendação que nós temos dos grandes filósofos, que fala o seguinte: conheça a si mesmo profundamente. Então são habilidades ligadas a esse, ter um profundo conhecimento de mim mesmo. O segundo quadrante, que fica aqui à direita, aí o seu olho sai de você e vai para o mundo. É a consciência do universo. E por isso que o modelo tem uma linha tracejada entre o primeiro e o segundo, porque quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o mundo ao meu redor e vice-versa. O terceiro quadrante é o quadrante do autodomínio, do meu desenvolvimento, da minha maestria, porque qualquer jornada de desenvolvimento, ela passa pelo meu autodomínio, pela minha maestria, principalmente das habilidades que tem no quadrante 1. E para fechar esse modelo, o quadrante 4 é o resultado. É o resultado de tudo que nós falamos, que ele indica como vai ser a minha presença no mundo, qual vai ser o meu domínio social, a minha presença no mundo. Então é um modelo bastante dinâmico. Eu vou voltar para ele daqui a pouquinho, mas eu queria mostrar uma frase aqui do Stephen Covey, no seu livro, no 8º Hábito, que ele diz para nós, né, que a inteligência espiritual ela é a mais central, a mais fundamental, porque ela direciona, ela orienta as demais inteligências. E agora eu queria só entrar um pouquinho no primeiro quadrante, novamente falar um pouquinho da primeira habilidade, para vocês verem como isso pode ser muito útil para a gente no nosso dia a dia. A primeira habilidade é a consciência da minha própria visão de mundo. A minha visão de mundo é a maneira como eu vejo o mundo, que é diferente da maneira como a Maria vê o mundo, porque ela é influenciada
por crenças, pela minha história, pela minha vida, pela minha educação, e saber ter essa linguagem, ter esse domínio de quais são os elementos da minha visão de mundo, é fundamental, porque isso afeta não só o que eu interpreto, o que eu recebo do mundo, mas como eu trago sentido para as coisas. Vem a segunda habilidade, a consciência do propósito de vida, da minha missão. Muitas pessoas hoje em dia estão cada vez mais pensando nisso, qual é a minha visão de mundo. O instrumento de avaliação não vai te dizer qual é a sua missão de mundo, mas ele vai te perguntar para ver aonde você está nesse nível de 1 a 5, que eu acabei de falar. E é bem comum também a gente começar a olhar se o nosso propósito de vida, a nossa missão, está um pouco em consonância com a missão da empresa com a qual a gente trabalha, não? Fundamental. É uma reflexão mais recente isso, né? Deixa eu ver se a empresa dialoga com os meus valores, não é, Carlos? Totalmente. Quanto mais alinhada, mais forte a conexão, né? Mais ressonância existe. E eu vou falar só de mais duas habilidades aqui. A número 5, quando está em vermelho aqui, é porque ela provavelmente uma das habilidades mais importantes desse quadrante. E aqui fala-se de uma dualidade que nós vivemos, que é o ego e o eu superior. Eu vou começar pelo eu superior, ou se fala o eu essencial. Nós vivemos essa dualidade. Nós temos um lado nosso, que é um lado muito centrado, muito corajoso, está focado muito no momento presente, tem um protagonismo. Então, isso que nós estamos chamando do nosso eu superior, e tem diversos sinônimos, pessoal. Tem uma outra parte nossa, que nós chamamos no ego, nesse conjunto, que é quando eu não estou focado, eu estou um pouco mais ausente do presente, então eu estou muito conectado com o passado, muito conectado com o futuro, quando eu estou muito, vamos dizer assim, afetado por dramas, por medos, por vitimização. Isso é ser humano, pessoal. O ser humano vive essa dualidade. E o que nós queremos falar aqui é que ter essa consciência dessa dualidade já é um passo gigantesco no desenvolvimento da nossa inteligência. E eu queria pular para a 13ª, que está logo aqui embaixo, que fala o seguinte: mantendo o eu superior no comando, principalmente em momentos de estresse. E é aqui que eu queria começar a terminar com uma sugestão, uma dica prática para vocês. Senão também não faria sentido a gente falar e não trazer alguma coisa prática. Porque a gente vive a vida, existem eventos que acontecem na nossa vida que nos causam estresse ou que mexem com a gente, e tem a nossa reação, que seria um pensamento, ou seria uma emoção, ou seria uma ação. Uma sugestão muito prática e pode ser bastante desafiante é você inserir uma pausa entre o evento e a reação. Porque ao inserir uma pausa, dá um tempo, você ganha um espaço para poder agir de uma forma menos automática, menos autônoma. E é nessa fase mais automática, mais habitual, que a gente pode falar coisa ou fazer coisa que depois a gente pode se arrepender. Então essa é uma sugestão muito prática. Se lembrarem de uma coisa, de tudo que eu falei até agora, é isso. Entre o evento, aquele que mexe com a gente, e uma reação, se você puder inserir uma pausa, e essa pausa pode ser de alguns segundos também, só para você ganhar o espaço, respirar um pouquinho para ver como é que eu me posiciono para ter uma resposta e não uma reação automática. Então essa, diríamos, seria a forma de começar a trazer essa inteligência espiritual no nosso dia a dia. E por isso que, para terminar, quais são os benefícios da inteligência 4.0? Primeiro, a inteligência espiritual, ela acelera e amplifica os benefícios da inteligência emocional. Agora, acho que dá para começar a entender como existe essa inter-relação. Vai nos colocar em contato com questões muito profundas que são importantes para a gente navegar nesse mundo que a gente está navegando. Em relação a equipes, traz mais, eu diria, melhor o trabalho em equipe. A gente começa a lidar melhor com os conflitos inerentes do dia a dia. E indo lá no fim, também a gente trazendo isso aqui, traz mais leveza, mais alegria, mais divertimento para a gente. E é uma forma de a gente ser um líder mais essencial, que hoje se precisa tanto nesse mundo com mudanças que a gente falou lá atrás, com mudanças tão rápidas e tão imprevisíveis. Então, esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. E acho que agora, Maria, vamos abrir, Claro, vamos abrir para perguntas. Vamos ver se o pessoal já está aqui com
Ou comentários, perguntas, comentários. Né? Algumas pessoas comentaram que aquele quadrinho das características bateu super. O Rodrigo comenta com a gente que ele pensou na bisavó dele, que era forte, um exemplo de bondade e bastante temente a Deus. O Reinaldo pensou no Inácio de Loyola, sobre abnegação, liderança e disciplina. Pensaram em Santo Inácio. E temos uma pergunta do Roberto, Carlos, além do Gardner, né, que você comentou sobre as inteligências múltiplas, especificamente sobre a inteligência 4.0, tem alguma bibliografia que você indicaria? Tem esse Oitavo Hábito, é isso? O livro do Covey? O Oitavo Hábito, olha, uma bibliografia, tem um livro, e depois a gente pode mandar, da Cindy, a pessoa, se vocês entrarem no site da Deep Change, né, que estava logo no começo, você pode mandar para o pessoal, claro. Né, quem aborda dessa forma é a própria fundadora da empresa Deep Change, e ela tem um livro, está em inglês ainda hoje em dia, e é SQ21, as 21 inteligências da inteligência espiritual, e ela aborda as 4 também, obviamente ela aprofunda mais cada uma dessas 21 habilidades. Então essa é uma leitura bastante rica que pode ajudar. E direto na fonte. Direto na fonte. Para vocês terem uma ideia, a Cindy, né, eu já conheço, já faz, desde 2007, né, é uma pessoa que ela veio aqui no Brasil, lá naquela época, falar sobre esse conceito numa conferência, foi aí que eu a conheci, e aí começou essa estrada, esse aprofundamento nessa estrada maravilhosa que eu pude compartilhar um pouquinho com vocês. E tem TED também dela, né, que dá para assistir. Maria, eu lembro de já ter assistido uma vez que a gente fez esse webinar. Exato. Para a turma anterior, e eu gosto muito de assistir. Enfim, acho que estamos todos nós um pouco viciados em vídeo, vamos falar. Mas também é uma forma da gente usar a nossa hora morta, né? Ali tá fazendo uma atividade física, ou tá no trânsito, alguma coisa para a gente escutar, de repente treinar o inglês também. Eu uso bastante para treinar o inglês, então aí você acaba ouvindo também. Ler, claro, sempre super importante, mas vamos aproveitar para esse tempo que a gente fica, né, vendo besteira na internet, vamos ver conteúdos bons, né? E os TEDs dela são extremamente claros, porque realmente o foco desse trabalho é trazer essa linguagem, uma linguagem genérica, né? Que nem eu fiz o exemplo aqui, eu falei do eu superior, pode ser o eu essencial, é a palavra que faça mais sentido, porque com certeza a gente consegue, a hora que a gente faz esse exercício das pessoas extraordinárias, como vocês mesmos já saborearam um pouquinho, vem essas pessoas, e quando vem é porque você quer um pouco disso. Vira como se fosse um objetivo teu ter mais dessas características no meu dia a dia. Então, o TED dela, tem 2 TEDs dela, são maravilhosos. Boa lembrança. Ótimo. Já passei aqui para o pessoal procurar, facilmente a gente acha na internet hoje em dia. Tem uma pergunta importante que eu também sempre gosto de pensar sobre essa questão. A gente ouve hoje em dia, Carlos, essa busca pela espiritualidade, ela está muito em voga, né? A busca pelo nosso propósito de vida, a nossa missão, as pessoas estão mais reflexivas sobre isso, mas tem sempre aquela perguntinha, como é que eu desenvolvo isso sem cair naquela questão religiosa? Ótima pergunta. Sem ser um cara religioso, respeitando de repente um religioso fanático que tem ali do meu lado, que senta 2 mesas depois de mim e que ele vai à igreja, tem uma religião praticante. Como é que eu diferencio essa espiritualidade mais geral, assim, que é possível para todos nós? Olha, tem uma definição que vem direto nesse... Quem que fez a pergunta? Olha, quem fez a pergunta... Só para eu falar no nome dele ou dela, se você achar... Como tem um loginzinho, Não. É a Vistalk. Muito obrigado pela pergunta, primeiro, né? Passa o nome pra gente, por favor. Isso. Há uma definição de espiritualidade. A espiritualidade é uma necessidade inata que o ser humano tem de se conectar com algo superior a si mesmo. Então, essa é uma definição que a gente propõe. É uma necessidade que a gente tem. Alguns têm mais, outros têm menos. Com algo maior, esse maior você pode substituir por algo sagrado, algo divino, mas é um algo maior. E é como se fosse uma definição mais ampla. A espiritualidade está aqui, e uma das formas de você
satisfazer essa necessidade é pela religião. Então a religião é uma forma de satisfazer essa necessidade. Outra forma, por exemplo, é o contato com a natureza, um processo meditativo, a oração. Então, a espiritualidade é o conceito mais amplo e a religião é uma forma de satisfazer essa necessidade. E um ponto importante é que todos nós nascemos como seres espirituais, mas nós não nascemos espiritualmente inteligentes, porque a inteligência espiritual requer esse trabalho nosso de focar em algumas dessas habilidades e ir desenvolvendo essa musculatura ao longo do tempo. Então aí também eu já trago, mas é uma pergunta fundamental. E por isso que o trabalho, quando eu falo um rigor estatístico, um rigor, vamos dizer assim, científico no desenvolvimento desse modelo, porque foi tomado muito cuidado para que a linguagem seja precisa, e como eu falei, cada habilidade tem seus vários níveis, né, do nível 1 ao nível 5. E isso foi feito de tal forma que não haja nenhuma ambiguidade. Seja muito claro quando eu respondo uma pergunta, isso aqui é o nível 1 ou é o nível 2, e isso foi um cuidado danado para que isso seja algo muito útil, para a gente ter clareza e poder definir o que eu quero focar no meu desenvolvimento hoje. Legal. Bacana? Acho muito que respondeu bem a essa pergunta. E tem uma outra pergunta, que você tocou um pouquinho aí no assunto nessa resposta, sobre a prática de mindfulness, que é a prática uma meditação mais concentrada, né? Uma meditação, se ela contribui também para essa espiritualidade dos indivíduos, a prática meditativa. Contribui muito, né? Assim, porque na verdade a inteligência espiritual, imagina que nós estamos dirigindo o carro da nossa vida. Uma outra forma, uma outra analogia que a gente usa é que cada vez mais esse meu eu essencial, esse meu eu superior esteja com a mão no volante, e o ego, que é muito importante nessa linguagem, porque ele nos ajuda a sair de problemas, esteja no assento do passageiro. Então isso é uma outra forma de ver, é cada vez mais ter essa resposta ao mundo através do nosso eu mais, digamos, essencial, mais superior. E esse eu superior, para ele ser desenvolvido, também requer a prática. E a ou seja, a meditação, ela é uma tremenda ferramenta para a gente começar a conectar cada vez mais com esse eu superior, que a gente fala até uma voz bem assim, baixinha, que a gente vê. Quando a gente começa, então ela precisa ser praticada por isso, ou por oração, ou por contato com a natureza. Tem pessoas que pintam, artistas, que a hora que ele está pintando, ou ela está pintando, ela está num contato com aquela atividade, que é uma atividade transcendente para ela, que ela também está desenvolvendo, ela está em contato com o seu superior. Então dá para ver que tem várias formas, e Mindfulness começa a ganhar muita notoriedade, e tem muitos estudos do impacto positivo na sociedade das pessoas que praticam. E é uma prática, um conceito que a gente fala, Maria, aproveitando essa pergunta que vai no nosso programa, é o seguinte: a gente faz tudo gradualmente no programa, porque, como vocês viram, nós estamos falando de 4 inteligências, 21 habilidades, só a parte da inteligência espiritual, sem falar na inteligência emocional, que são 18 habilidades, que mais recentemente ficaram 12 no modelo do Daniel Goleman. Então é muita coisa, pode confundir, mas a essência é o que eu acabei de falar, é a gente trazer, cada vez mais inserir essa pausa e trazer, vamos dizer assim, esse eu mais superior, mais essencial, na hora que ele pode nos ajudar, trabalhando em conjunto com essa parte mais, digamos, o ego, que é importante no nosso dia a dia também, porque ele ajuda a gente a navegar no mundo dos desafios. Então, por isso que fala essa analogia do carro, porque é uma grande parceria, um no volante e um no lado do passageiro. Mas tudo gradualmente, pessoal. Por isso que o programa são 16 horas, que a gente vai movimentando gradualmente por cada habilidade. Algumas a gente fala do conteúdo, várias a gente fala do conteúdo, mas faz alguns exercícios para que você comece a saborear e poder começar a trabalhar isso no seu dia a dia. Legal. Tem uma pergunta, Carlos, pedindo para explicar um pouquinho melhor o significado dessas 21 habilidades dentro desse cenário. Então, 21 foi o número que a Cindy chegou para dizer que dentro dessas habilidades todas seriam 21 mais essenciais, assim, ou que
seja igual para todos? Ficou um pouquinho essa dúvida. Ótima pergunta também. Pessoal, assim, o modelo cresceu, o exercício que eu fiz com vocês, digamos, é a gênese, é o começo desse processo. Quem é o modelo que a gente vê? E esse modelo, essas pessoas extraordinárias que a gente vê, são, como eu já falei, é um modelo muito congruente. Esse foi o começo. E aí se tratou de traduzir esses traços em habilidades, em competências, e que a gente possa depois definir esses níveis de proficiência. Então, não é que esse é um modelo, vamos dizer assim, que explica tudo, né? Ele dá uma boa visão, e eu já tenho trabalhado nesse modelo, não só sozinho, comigo, mas com outras, em outros cursos ou com outras turmas, e ele é um modelo bastante robusto. Quer dizer, pode ter uma 22ª habilidade, indo na pergunta? Pode ter. Mas aqui, esse modelo, ele vamos chamar assim, ele cai em pé quando você começa a entender essa interação entre o meu autoconhecimento, o meu conhecimento do mundo, como é que eu me desenvolvo e como é que é a minha presença no mundo. E para dar algum exemplo, por exemplo, a consciência da visão de mundo dos outros. Eu falei da consciência da minha própria visão de mundo. Quanto mais eu conheço a minha visão de mundo, mais eu estou preparado para conhecer a visão de mundo da outra pessoa. E o começo, o nível 1 dessa habilidade, para vocês terem uma ideia dessa habilidade, é o quanto eu consigo escutar uma outra pessoa que tem um ponto de vista bem diferente do meu, que pensa de uma outra forma. É difícil, esse é o nível 1 dessa habilidade 7. E isso acontece com a gente no dia a dia, no ambiente de trabalho, na família, com os amigos. Quer dizer, é um modelo que ele traz, eu diria assim, ele traz um todo bastante robusto. E não quer dizer, quando eu faço um instrumento de avaliação com algum coach, que a pessoa vai ter que trabalhar os 21. Esse é um outro ponto. Nesse momento da vida, pode ser que ele tenha que trabalhar 1 ou 2 para continuar na sua jornada. Vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive uma devolutiva disso com a própria Cindy, que é a própria autora. O que eu tinha que trabalhar nesse ponto na minha vida era a consciência da minha própria visão de mundo. Porque realmente eu não tinha parado para definir de uma forma mais completa o que faz parte da minha visão de mundo, que filtra a informação que entra na minha mente e que me dá também a interpretação do que está acontecendo no mundo. Então, eu fiz o assessment e aí decidi trabalhar esse tema. Depois eu trabalhei outros temas. É um processo evolutivo. Não é o produto final, é a gente, a forma como eu vejo, Maria e o pessoal, é a gente ser um ser humano cada vez mais pleno, mais completo. É como quando a gente começa um processo de psicoterapia, né? A gente não fala todos os assuntos de uma vez, né? A gente vai falando aos poucos, aquilo que está mais latente no momento, que vai servir mais para aquele momento da nossa vida, né? É isso mesmo. Agora, Carlos, a gente está caminhando aí para os 10 minutinhos finais do nosso webinar. Nós temos muitas participações aqui. Muito obrigada pelo pessoal que está super ativo aí. Mas nós temos algumas perguntinhas sobre como é que funciona o programa, como é que vão funcionar esses 2 dias. Vou colocar o link para vocês aí no chat. Mas eu posso explicar. Para vocês acessarem rapidamente, também colocarem o nome de vocês ali para o contato. Mas explica um pouquinho para a gente. Com certeza, um maior prazer. Como é que a gente trabalha, né? Uma premissa, né, desse trabalho é que a gente é um contrato de aprendizado ao longo desses 2 dias, né, desse sábado e domingo. E a gente vai gradualmente. Então, no começo, o que eu fiz com vocês em meia hora, isso se expande, esse trabalho, para a gente chegar no desenvolvimento no modelo de 21 habilidades, no primeiro, eu diria, ao redor da primeira manhã. E aí, nos próximos momentos, a gente vai entrar em cada uma dessas habilidades ao longo do tempo e vamos também falar. Então, isso vai permear ao longo dos 2 dias. Alguns a gente vai fazer um exercício, como eu já estou adiantando, esse exercício sobre a minha consciência da minha própria visão de mundo. É um exercício reflexivo, e aí você compartilha com um colega e tem muita discussão em sala de aula, na classe, porque a gente aprende muito um com o outro. E eu vou também colocando as outras inteligências ao longo do programa. A primeira que a gente coloca é a inteligência física, que é uma que a gente precisa realmente, é a base da pirâmide,
Então, não só tem um conceitual, mas tem um exercício, uma reflexão, como é que a gente pode trabalhar também no desenvolvimento da nossa inteligência física, inteligência cognitiva, que a gente fala pouco, porque a cognitiva, a intelectual, ela é muito, vamos dizer assim, a gente fala demais dela no sistema educacional. A gente daí passa um tempinho maior na inteligência emocional, que a gente faz um exercício também super bacana de autoconhecimento emocional. E depois de correr tudo isso, já na tarde do domingo, nós vamos falar de um conceito que é o desenvolvimento da tua musculatura espiritual. Porque tem alguns princípios, como vocês viram, o modelo é amplo, a essência é direta, como eu falei, mas tem alguns princípios que ajudam a gente a, puxa, como é que eu vou desenvolvendo essas minhas inteligências, principalmente espiritual, ao longo do tempo. E a gente termina com uma ferramenta bastante prática, não menos profunda, para como é que eu posso usar isso no meu dia a dia também. Então essa é a viagem que a gente faz ao longo desse sábado e domingo, e há alguns alunos depois, alguns participantes, que depois, e a gente vai, ao fim de cada quadrante, a gente faz uma tomada de pulso meio rápida, cada um vai fazer, de como é que eu estou em cada uma dessas habilidades. Não é um estudo estatístico, é mais um sentimento, uma leitura, uma tomada de pulso. Porque isso já te dá uma orientação do que você, ao final, ao ver todo o leque das habilidades, qual seria aquela que você gostaria de desenvolver, sabe, logo começando na segunda-feira. Isso já dá uma visão, já dá uma velocidade inicial. E existe também, Maria, alguns dos alunos, dos participantes, que querem daí fazer o assessment. E isso eu explico na sala de aula, porque isso também isso não está no programa, mas isso pode ser vamos dizer assim, um interesse de alguém que queira aprofundar, ter uma leitura mais precisa de como é que você está em cada uma das habilidades. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes as empresas acabam não oferecendo isso, e isso faz muita diferença, né? Pra gente até se recolocar de repente, né? Fazer Mas isso não está isso é uma decisão, da pessoa que você toma depois do curso. O curso acontece presencialmente, né? O horário são 16 horas, então 8 horas em cada um dos dias. Tem alguns intervalinhos, né, entre os cursos, tem um cafezinho aqui para vocês interagirem entre vocês. Que é muito bom. Muito bom, o café é muito bom e a interação também é muito boa, porque você acaba conversando interagindo, fazendo o famoso networking, não é, Carlos? Que é muito legal. Vendo que às vezes tem pessoas com as mesmas dores e com as mesmas angústias e com as mesmas buscas, né? Isso é muito, muito legal. O ambiente é bem confortável aqui na Casa Educação. No site vocês conseguem ver algumas fotinhos. Podem seguir a gente também nas redes sociais. A gente sempre coloca algumas informações sobre a casa, alguns espaços. Tem material de apoio que é oferecido no curso. Depois vocês têm um certificado que concluíram esse curso com o Carlos nessas 16 horas. E vocês ganham também, ao fazer essa inscrição, 3 meses de assinatura digital da revista Harvard Business Review, que tem bastante conteúdo também para vocês, fazerem aí, se manterem atualizados. Deixa eu ver o que mais. Fica bem pertinho do metrô Vila Madalena, então é bem fácil de chegar. Quem estiver em São Paulo no final de semana, vale a pena esse investimento no final de semana na vida de vocês, super recomendado. Tem gente aí que já fez curso com a gente, acho que é a Gláucia, é isso? Dizendo que recomenda. Muito obrigada pela recomendação, o espaço realmente é ótimo. Esse curso é sempre muito procurado, então escrevam aí nesse link que eu passei para vocês o interesse de vocês em fazer o curso, que amanhã a equipe de comunicação e do comercial entra em contato para passar os detalhes dos preços e das formas de pagamento, porque são informações que a gente não tem direto no site, né? Você precisa preencher, que para quem perguntou, você preenche ali o seu interesse na turma e rapidamente eles entram em contato com você para avisar essas questõezinhas práticas. Muito bem. Muito bem.
Terminamos aqui no nosso horário. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta aqui. Eu acho que não, acho que conseguimos responder tudo. Acho que como última pergunta, a gente poderia responder, poderia dizer para eles por que seria importante se desligar nesse final de semana, né, e imergir aqui na Casa Educação para essa jornada aí de 16 horas sobre esse tema. Eu voltaria, Maria, no que eu estava falando do propósito. O propósito do programa realmente quanto mais essas inteligências se alinham, né, essas 4 inteligências, você falou imergir, né, o que emerge, né, o que vem é uma inteligência mais profunda. E isso cada vez mais é mais crítico no mundo. Até você falou da HBR, né, tem vários artigos que falam do tema e cada vez, não especificamente de inteligência espiritual ou inteligência 4.0, mas falam dos conceitos. E tem um artigo muito interessante que fala do líder autônomo e do líder essencial, das diferenças, que eu acho que até pode ser enviado, e fala que cada vez vai ser mais necessário no mundo, com essas diversas gerações que estão coexistindo no nosso ambiente de trabalho, que o líder seja um líder essencial, que nada mais é que traga essas características, esses traços para o seu dia a dia. Eu acho que isso e é bastante, a gente aprende entre a gente mesmo. Todos os programas, existe uma sabedoria do grupo que está aqui, e essa sabedoria também aparece e ajuda cada um no seu desenvolvimento. Por isso. Muito bem, tá mais do que justificado esse convite. O pessoal gostou muito, Carlos, então, por favor, escrevam, garantam aí a vaga de vocês. O Carlos estará aqui à espera de todos no dia 21. Exato, vai ser uma satisfação. Vai ser muito legal e nós esperamos a presença de todos aqui. Mandem as dúvidas por e-mail que a gente responde para vocês a partir de amanhã, tá bom? Muito bom. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Fiquem ligados na casa. Até obrigado, mais. Obrigado, Maria. Obrigado, pessoal, pela presença. Tchau, tchau.